Se liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções. Olá, mais um episódio imperdível do podcast Se Liga. Vamos falar sobre um assunto fundamental para todos que sonham com um futuro melhor para o planeta. A gente vai falar sobre ESG ou ESG. Esse tema tem se tornado cada vez mais relevante na pauta da sociedade, dos conselhos de administração de empresa, na transformação dos negócios, enfim, vem influenciando as decisões de investidores por todo o mundo e aqui no Brasil não é diferente. Esse é um tema tão importante que merece um papo, né? Então, que tal começarmos a entender juntos um pouco mais sobre essas 3 letrinhas? Vem comigo! Eu sou a Márcia Mantovani, da CPFL Soluções, e a cada 15 dias recebo grandes nomes do setor elétrico e também do setor empresarial para explicar um pouquinho sobre como a gente lida com esse insumo tão importante que é a energia, de uma forma simples e descontraída. Então, antes de começar, eu vou te perguntar uma coisa. Você já está seguindo a gente lá no Spotify? Dá um seguir aí para você receber as notificações sempre que um novo episódio entrar no ar. Então, vamos começar aqui para falar desse tema incrível. Eu quero apresentar os nossos convidados super especiais. Estou aqui com o Cláudio Raupp, ele é o presidente da HP do Brasil. O Cláudio tem uma formação internacional e já acumula mais de 20 anos de experiência nas áreas de tecnologia, de telecomunicações, em posições locais, regionais e globais, em diferentes empresas como a IBM, a Nokia e, desde 2008, como executivo da HP Brasil, passando por algumas áreas super importantes dentro da empresa, como a de pessoas, chegando à posição que está hoje. Cláudio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, Márcia, Rodolfo, e todos os amigos da CPFL, para poder tratar de um tema tão relevante, tão importante para as empresas, para as pessoas, para a sociedade. Tenho certeza que vai ser uma ótima conversa aqui com vocês. Com certeza, Cláudio, muito obrigada novamente. E para complementar esse papo, eu trago também o diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CPFL Energia, Rodolfo Cirol. O Rodolfo também tem uma extensa formação participando de programas internacionais. Ele está no setor elétrico desde 2001, sempre em áreas voltadas à gestão ambiental e de sustentabilidade. Em 2016, assumiu essa diretoria de sustentabilidade do Grupo CPFL Energia e, desde então, vem atuando também como membro de conselhos de grandes geradoras. Atualmente, ele é presidente da Fundação COGE e membro do board da Rede Brasileira do Pacto Global. Ufa, Rodolfo, não é pouco não, hein? Bem-vindo! Bom dia, Márcia. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Para mim é realmente uma honra estar aqui com vocês, discutindo um tema tão contemporâneo e que a gente esperou tanto por ele estar na vitrine, né? Nesse momento em que o mundo passa por tantos desafios, é importante que o mundo empresarial também discuta as questões de meio ambiente, da sociedade, da governança, para que a gente tenha uma sociedade melhor, um ambiente de negócios melhor e que isso daí possa ser para todos. Obrigado. Obrigada por estar aqui comigo, representando, né, nosso setor elétrico. Para a gente começar esse papo, eu acho que é fundamental explicar esse conceito de ESG. O que é o que são essas 3 letrinhas, né? E por que esse tema ganhou tanta relevância? Bom, ESG, né, é uma sigla, são 3 letrinhas que significam environment, ou meio ambiente, né, social, né, toda a parte social, e governança, né, governança corporativa, que basicamente significam fazer a coisa certa nos negócios, da maneira certa, fazer a coisa certa para o meio ambiente, e também lembrando que a gente tem uma responsabilidade corporativa social também. O ESG, né, como o Rodolfo falou, finalmente ele veio para a vitrine, mas ele veio com a vitrine com o holofote em cima dele. Ele finalmente está na pauta, está no topo da agenda dos boards, das corporações, está no topo da agenda da sociedade. E para as empresas, o ESG é um imperativo de negócio. Quando eu falo que é imperativo de negócios, né, significa que ele está sim no topo da agenda de negócios das empresas, né? É uma demanda que a gente tem
né, dos clientes, dos parceiros de negócios, é uma demanda que a gente tem dos funcionários, é uma demanda que a gente tem dos investidores, né, dos acionistas, é uma demanda que a gente tem da sociedade, né? Ou seja, não basta a gente fazer e atingir objetivos de negócios, objetivos financeiros, né, que durante tanto tempo foram, né, a principal e talvez das únicas pautas mais importantes da empresa. É importante a gente fazer da maneira correta, né, com a governança correta, fazendo da forma certa, dentro da lei, dentro do compliance. É importante que a gente deixe um impacto positivo no nosso entorno, né, no nosso ecossistema, na nossa sociedade. A gente tem uma responsabilidade corporativa no que diz respeito ao meio ambiente, né, e a gente tem uma responsabilidade corporativa, né, assim como de cidadãos, em relação, né, ao social, ao que está no nosso entorno, e particularmente em países como o Brasil, né, vivendo uma pandemia como a gente está vivendo, que muito foi impactado a questão social, né, a gente vê isso como um imperativo né, de existência, de sobrevivência e de poder ter um crescimento sustentável. O conceito em si traz questões bem importantes aí, bem profundas, né, de como a gente poderia desenvolver essa sociedade mais justa, mais completa, mais responsável, certo? Você concorda com isso, Rodolfo? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Cláudio conseguiu resumir muito bem o que são essas 3 letrinhas. Mas eu queria também falar sobre um momento de percepção, né? Hoje a gente vive uma década aí de múltiplos stakeholders, onde a gente tem mídia, a gente tem um contato frequente com todos os ambientes. E a empresa, ela precisou se inserir em todo ele, né? O mercado financeiro, ele buscou essas 3 siglas, né? O ESG, muito mais para entender como que é a tomada de decisão dentro das empresas, para que ela possa avaliar. E então a gente deixa um pouquinho de lado aqueles relatórios anuais, onde a gente reportava tudo de bom que a gente fez no ano passado, para agora olhar para frente. Como que a empresa vai fazer para alcançar metas de diversidade, metas em relação a mudanças climáticas, igualdade de gênero, por exemplo. Então, são temas hoje que são afetos a todo o board, seja o board de executivos, o board do conselho. Isso daí são temas hoje extremamente relevantes, porque a sociedade, de forma geral, ela está muito mais complexa. Ela está muito mais conectada, ela está muito mais variável, e as variações, elas acontecem muito rápido. Então, como que é esse processo de tomada de decisão para que a empresa considere em cada uma delas a sua questão ambiental, seja ela upstream ou downstream, ou seja, lá onde que ele pega o recurso, até onde ele lança os resíduos e coisas desse tipo, que a gente possa realmente entender isso daí de uma maneira mais abrangente. E como que ela está inserida na sociedade. Ou seja, ela é um reflexo da sociedade onde ela está inserida, ela está capturando todas essas variedades que a gente tem, as variações que a gente tem. Isso certamente vai dar uma tomada de decisão muito melhor, muito mais abrangente e transparente. Eu acho que uma das coisas que a gente está passando cada vez mais é que hoje, realmente, Cláudio, o CEO ele tem muito mais trabalho do que ele tinha antigamente, com temas muito mais diversos. E isso daí, eu acho que é um grande ponto para que as empresas evoluam, a sociedade toda evolua nessa compreensão desse mundo mais complexo. Sem dúvida. Perfeito, Rodolfo. Realmente, você tocou num ponto que eu achei muito, muito sensível e importante, né? A corporação, ela deveria refletir a sociedade que ela está inserida e contribuir para essa evolução também, né? Então, acho que esse é um ponto que, para mim, assim, muda um pouco de coisas que eu já ouvi no passado em relação à gestão, enfim. E aí eu queria saber, assim, se você puder contar aqui para a gente, de que maneira a CPFL está atuando nesse planejamento para pensar essas ações relacionadas ao ESG dentro do nosso ambiente e de que forma prática isso tem acontecido. Ótimo, ótimo. A CPFL desde 2007, já uma longa jornada aí, onde a sustentabilidade ela incorporou-se dentro da nossa missão e da nossa visão.
De lá para cá, isso daí tem evoluído bastante dentro do nosso jeito de ser, e a CPFL sempre teve associada aí numa vanguarda de sustentabilidade, de temas de sustentabilidade. No final de 2019, até um pouquinho antes da onda do ESG, aí, que começou lá em janeiro, né, com a carta daquele CEO da BlackRock, Larry Fink, aonde ele falava que os aportes do fundo que ele administra serão mais direcionados para as empresas que têm uma agenda ESG. E isso daí fez com que a gente tivesse ali num momento muito, muito importante que a gente lançou o nosso plano de sustentabilidade, um plano para 5 anos, onde a gente se baseia em 3 pilares, né? Uma energia sustentável, onde a gente tem 5 compromissos públicos, que vão desde o compromisso com energias renováveis, que são os investimentos. A CPFL investe há mais de, os últimos 11 anos, 100% deles em energia renovável. A gente tem um compromisso muito importante com o ciclo de vida dos nossos produtos, e isso daí tem trazido para nós uma percepção que cada unidade de negócio tem a sua identidade dentro do nosso plano. Também passamos por um pilar com outros 5 compromissos, que é o de Smart Solutions, soluções inteligentes, onde a gente tem o olhar do cliente. Isso daí foi uma coisa que ajudou muito o ambiente interno, para que todos os executivos conseguissem ter uma percepção real no seu dia a dia de como que ele vai conduzir os negócios da empresa, qual que é a mensagem do board e qual que é a mensagem que a própria sociedade está dando para essa organização. E o terceiro pilar, que o Cláudio também abordou, que é o nosso valor compartilhado. Como que a gente compartilha o valor dessa organização, uma organização aí tão abrangente dentro do setor elétrico, tão representativa, e como que a gente transfere isso para a sociedade? Eu acho que a gente foi muito feliz em assumir alguns compromissos com os nossos clientes de baixa renda, também com os hospitais. A gente hoje tem, entre hospitais públicos e filantrópicos, aproximadamente 1.000 hospitais na nossa área de concessão, onde a gente está aportando aí um valor significativo para que eles possam gerar a sua própria energia, e isso reduz a conta que eles têm que pagar, de números expressivos, e libera esse caixa todo para um atendimento melhor para a sociedade, além de contribuir para o meio ambiente com uma energia renovável. Então, a gente tem aí vários pilares que fazem com que a tomada de decisão ela realmente alcance aqueles anseios que hoje estão em pauta, né? E essa é a nossa forma. Eu esqueci de um ponto super importante, Márcia. Nossa cadeia de fornecedores. Nossa cadeia de fornecedores, nosso compromisso 15, né, o compromisso público, de incorporar os critérios de sustentabilidade para a nossa rede de fornecedores críticos que a gente considerou. E a CPFL ela tem um número fantástico de fornecedores, e é assim que ela consegue impulsionar esse trabalho. Esse eu acho que é uma disseminação importante, um papel que certamente empresas como CPFL, HP, têm nessa cadeia de valores que a gente consegue realmente divulgar todos esses conceitos e essas práticas para que a sociedade evolua de uma forma mais harmônica. Perfeito, Rodolfo. Muita coisa interessante, né, que a gente acaba fazendo aí, muitas vezes a gente nem tem tanto conhecimento, assim, né, a gente precisa divulgar para a sociedade também isso. E, Cláudio, na HP, como que tem sido essa frente de ESG? Bom, na realidade, sustentabilidade na HP é uma jornada que já existe há mais de 80 anos, né, isso nasceu com a HP, né, os valores da empresa, né, sempre foram praticados, e a gente, ao longo dessa jornada toda, vem procurando aumentar ainda mais, né, toda a questão de impacto no meio ambiente e social, né. Eu diria o seguinte, na realidade, né, esse processo todo, né, e quando a gente começa a falar do conceito de economia circular, né, ele começa no design do produto, né. Quando a gente faz o conceito do produto, né, já está embutido, né, como que vai ser a vida útil dele, como que vai ser o consumo de energia, que tipo de materiais a gente vai usar, não nocivos à natureza, né, materiais reciclados já desde o início,
né, e de forma que, ao final da vida útil, né, a gente possa fazer, né, uma extensão da vida útil dele através, né, de manutenção, através de upgrades, ou, né, no caso de descarte, que a gente faça o descarte, né, da melhor maneira possível, né. A gente usa também, né, no nosso conceito de proteção ao meio ambiente, economia circular, não só o aproveitamento, né, dos nossos próprios materiais, da reciclagem dos nossos próprios produtos, mas a gente também subtrai, né, plástico do meio ambiente, dos oceanos e também dos aterros sanitários, né, para que a gente possa usar esse plástico como matéria-prima, né, para as partes plásticas dos nossos produtos, como, por exemplo, o cartucho de tinta, ou mesmo, né, as tampas e caixas de impressoras, ou mesmo de computador, que tem muito plástico ali dentro, né. Pra vocês terem uma ideia, a gente retira cerca de 1 milhão de garrafas PETs por dia do meio ambiente, né, para fazer reciclagem, né, e reinserção na cadeia, né, para reciclagem de produtos, né. Então, essa é uma jornada de longo prazo que a HP tem, né, e assim como o Rodolfo acabou de falar aqui, que não basta a gente ter, né, na nossa própria operação, metas e objetivos, né, e cumpri-los, né, mas a gente poder também influenciar a nossa cadeia de valor. Então, a HP também, né, trabalha fortemente junto aos nossos fornecedores, né, de forma que eles tenham também objetivos de sustentabilidade e de diversidade, né, de acordo com os nossos valores, né, e mais recentemente a gente está indo para o downstream, ou seja, né, não só o fornecedor, mas também clientes e parceiros de negócio, que são varejistas, distribuidores e tudo mais, através dos nossos programas de canais em que a gente dá capacitação, né, prover ferramentas, né, para que eles façam parte também dessa cadeia estendida, porque na realidade o planeta é um só, não basta a gente fazer a nossa parte, quanto maior a esfera de influência que a gente puder fazer, melhor, né. Então a gente tem o ESG implementado e sempre buscando mais. A gente, por exemplo, tem metas muito ambiciosas, a gente tem, né, como o Rodolfo falou, relatórios, né, em que a gente presta, todo ano a gente tem um relatório anual que a gente presta conta dos objetivos traçados, mas a gente também renova metas para o futuro, né. Então a gente olha, por exemplo, para 2030, né, a gente quer ser a empresa de tecnologia mais sustentável e justa do mundo, né. Então para isso a gente atua em 3 pilares básicos, né. No pilar de ações climáticas, com várias ações, né, que de alguma forma, né, impactam as questões climáticas, direitos humanos e também equidade digital, né. Espero poder falar um pouquinho mais adiante sobre equidade digital, né, como um dos pilares importantes que a gente está fazendo, inclusive aqui no Brasil. E o legal disso tudo, Márcia e Rodolfo, é que além de serem essas metas, esses objetivos, né, objetivos globais da HP, o Brasil é um tremendo protagonista no ecossistema da HP, né, nesse drive de ESG e nas metas que a gente tem. Porque a gente tem aqui um ecossistema completo, desde de R&D, de desenvolvimento, a gente tem um centro de desenvolvimento, a gente tem a fabricação no Brasil, a gente tem um centro de reciclagem, a gente tem o programa Planet Partners, que junto com os parceiros a gente faz a logística reversa de coleta, né? Então a gente tem um ecossistema de economia circular 100% implantado no Brasil. Então a gente tem aqui o prazer de poder ser um grande exemplo, né, não só dentro da HP, mas que a gente possa influenciar também a sociedade aqui, né, em boas ações de economia circular. Cláudio, você falou aqui da economia circular e a HP recebeu um prêmio, né, foi finalista na categoria de Circular Economy Tech Disruptor, que as empresas, focadas aqui para as empresas de tecnologia, certo? E eu queria saber, assim, como que foi isso, como que foi esse projeto, se tem a ver com esse tema que você acabou de comentar. Conta um pouco para a gente, entra um pouquinho mais no detalhe aqui. Beleza. Bom, esse prêmio, né, o Tech Disruptor, é uma das categorias de prêmios, né, do The Circulars, que na realidade, né, é um reconhecimento que acontece no World Economic Forum, que acontece todo ano em Davos, né. E o interessante é que esse prêmio, né, HP Brasil recebeu, não foi HP Global, foi um case que a gente apresentou da HP Brasil. Que legal! O que é mais interessante ainda é que, basicamente, né, a gente apresentou a nossa economia circular, aquilo que eu falava aqui há pouco, né, que a gente tem o privilégio de ter no Brasil um ecossistema completo, né, e o fato de tudo isso estar dentro de um país, né,
o círculo, o tamanho da circunferência da economia circular, né, ele é menor. Quanto menor o círculo, mais a gente consegue dar impacto, né? Ou seja, a gente tem o desenvolvimento, a gente tem a fabricação, a distribuição, a entrega, tem os programas, né, de capacitação de parceiros, de clientes, tem a logística reversa, tem a reciclagem, né? E nós temos aqui no Brasil a nossa fábrica, né, que na realidade ela é terceirizada com a Flex, mas o centro de reciclagem foi implementado pela HP junto com a Flex, né? É uma fábrica de zero waste, ou seja, lixo zero. Tudo é aproveitado, né, do ponto de vista de reciclagem, né? Então a gente coleta os equipamentos HP, né, tanto PCs quanto impressoras, eles são 100%, né, separados, todos os tipos de materiais, porque mesmo eu falei de plástico aqui nas impressoras e PCs, né, uma impressora tem diferentes tipos de plásticos, né, mais resistentes, enfim, características, né, mecânicas ou de material, né? Então a gente separa em diversos tipos de plástico, cada um tem um destino final, toda a parte eletrônica, toda a parte de metal é separada. Um cartucho de tinta, por exemplo, você pode imaginar, não, o cartucho de tinta é um recipiente plástico, mas tem muita eletrônica, porque junto com a tinta, com o recipiente, também tem a eletrônica, a cabeça de impressão está ali dentro. Então tem vários tipos de metais. Cada pedacinho é separado e é dado um destino. Nada é colocado, não tem nada sendo colocado no aterro sanitário ou num descarte não correto, né? E o interessante é que dentro da própria fábrica, né, eles têm extrusoras de plástico, que o plástico é fundido, né, é derretido, e ele é reaproveitado dentro da fábrica para novas, né, misturado com resinas originais e resinas também recicladas, né? Então a gente tem, por exemplo, hoje nas impressoras tanque de tinta da HP, fabricadas no Brasil, 40% do plástico usado é plástico reciclado, né? E dentro dos cartuchos de tinta, por exemplo, até 70% do plástico usado em cartuchos de tinta, ele vem de garrafas PET, né, que a gente tritura, que a gente mistura, né, com plástico original, né? Então esse foi o case que a gente submeteu, né, uma economia circular bem implementada, e eu convido, né, a todos, né, que tiverem interesse em conhecer mais de perto como que uma economia circular pode ser implementada aqui no Brasil. E esse foi o case que a gente submeteu, nos encheu de orgulho, né, HP Brasil, nos encheu de orgulho, HP como um todo, porque é um prêmio de altíssima visibilidade, né, e certamente em Davos, no World Economic Forum, um dos temas mais discutidos, né, se não o mais, né, é questão ambiental, né? Então a gente tem aí o prazer de poder ter recebido esse reconhecimento, que no fundo, né, é aquilo que a gente já pratica há bastante tempo. Nossa, que incrível, muito obrigado por compartilhar, achei assim sensacional, ainda mais pensando, né, que tecnologia, ela já faz parte da nossa vida, e cada vez mais, né, a gente vai conviver com isso, vai ser fundamental aí para a gente, enfim, viver, né? E aí, assim, juntando tecnologia com energia, não tem combinação melhor, né? Uma coisa não vive sem a outra. E, Rodolfo, eu sei que você participou, você foi na COP26 em 2021. Ó, quantos 20? Isso aí. E eu sei que você levou também um case super importante, aqui você até falou um pouquinho de como a gente está atuando aí com os hospitais. Queria que você contasse para a gente o case e também como foi lá, o que a COP trouxe nessa nova versão aí, quais foram os temas debatidos e como foi levar esse case para lá também, né? Bom, acho que, assim, participar da COP é uma ação que a CPFL tem justamente para trazer insights, trazer melhores práticas para dentro da nossa organização, né? E é muito interessante, porque quando você olha a mídia, como que ela cobriu e como que ela continua cobrindo esses eventos, ela traz mais os resultados de um ambiente negocial oficial, onde os governos discutem os avanços em relação a mudanças climáticas e outros temas tão relevantes. Mas existe um outro evento, talvez, no meu ponto de vista, tão importante quanto, que são os eventos paralelos, onde a sociedade, por meio de suas empresas, instituições, ela se representa e discute.
Então, a gente vê que o mundo dos governos ele está muito submetido a algumas pressões locais, pressões de eleições, grupos políticos e tudo. Então, o avanço é muito mais lento. Por outro lado, esse lado do mundo corporativo, das empresas, das instituições, ele está numa corrida assim impressionante. Os avanços são muito significativos. Eu acho que os exemplos colocados pelo Cláudio aqui revelam o que é esse mundo corporativo, onde questões de diversidade, questões de economia circular, as questões de mudanças climáticas, todas elas estão no centro da estratégia das organizações, especialmente aquelas organizações que têm aí um compromisso de médio e longo prazo. Isso daí me traz muita inspiração e eu, graças a Deus, assim, em todas as interações com os executivos, a gente transmite isso e é muito bem acolhido. Eu vou dar alguns exemplos para vocês do que a gente viu lá, mas essa questão do upstream e do downstream dos negócios, que era praticamente desconsiderado, a gente chamava de externalidades do nosso processo produtivo, né, ou da nossa operação. E isso hoje entrou tudo para dentro do negócio. É super importante que essa questão, quando o Cláudio fala de zero waste, é um compromisso, mas é uma segurança para um investidor, é uma segurança para a sociedade ter uma empresa que tem esse cuidado. A CPFL também, quando faz o desmantelamento de toda uma rede, de seus transformadores, a CPFL Soluções, inclusive, ela está lá responsável por fazer, antes de qualquer coisa, a reciclagem de tudo isso daqui para ver se a gente pode retornar isso para o grid. Então, o nosso compromisso aí com a reforma dos transformadores é fantástico, são mais de 40 mil unidades, o nosso compromisso nesses 5 anos, e destinar 100% dos nossos componentes que saem da rede. Desde os postes, isoladores, cabos, transformadores, todos eles voltam para uma cadeia para serem o máximo reaproveitados e quando não dá para ser reaproveitado, que ele seja reciclado. Isso daí é uma coisa super importante. Mas você tocou num ponto que ele mexe talvez com um orgulho aqui dos nossos 14 mil colaboradores, né, Márcia? Que é o nosso projeto dos hospitais. O projeto dos hospitais, não só pela abrangência dele, de atingir mais de 200 hospitais, conseguir fazer com que eles realmente reduzam a valores mínimos aí, o consumo de energia por meio de energia renovável, e com isso eles liberem mais condição para um atendimento mais digno e mais abrangente para a sociedade, a gente submeteu esse case para a ONU como um case, como um exemplo de como alcançar a Agenda 2030 da ONU. Como alcançar aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, aqueles 17 objetivos que a ONU colocou lá em 2015 para serem alcançados até 2030. E o nosso case foi selecionado como um best case global. Então, como que uma empresa aqui no Brasil consegue desenvolver todo um projeto, atingindo aí aproximadamente 200 hospitais, para que a gente consiga realmente atingir essa dignidade em relação ao acesso à saúde, acesso à energia renovável e confiável, para que a gente tenha uma sociedade mais equânime. Esse daí foi um ponto assim que nos trouxe muito, muito orgulho, e se vocês digitarem lá CPFL nos hospitais, no site da ONU, ele remete para um best case, que é o caso da CPFL para atingir essa Agenda 2030. E o que ficou também muito claro lá para todos, né? Primeiro, uma participação incrível do nível de CEOs, presidentes de conselhos, nesses eventos paralelos em Glasgow, foi que a gente está passando da fase de promessas, né, dos compromissos, para que a gente consiga demonstrar que a gente está entrando na década da entrega dos resultados. Quando o Cláudio falou aí que quase 1 milhão de toneladas, 1 milhão de garrafas PETs por dia, cara, isso daí é um número concreto, isso é um número real. A gente não está falando assim, não, eu vou fazer isso lá na frente e tal. Eu tenho compromissos hoje
das empresas para longo prazo, para médio prazo e para curto prazo, eu já tenho entregas. Então, a gente entrou na década da entrega. Eu acho que isso é um ponto de vista assim, super estimulante para quem está no mundo corporativo, que agora parou de ser aquelas coisas assim, não, meu R&D lá, o meu projeto piloto que eu estou fazendo. Agora as coisas tomaram dimensões que realmente vão ser significativas para a gente mudar a inclinação da curva que a gente estava indo, especialmente em questão de mudança climática, rentabilidade, até para a parte de seguros. Assim, é tão abrangente esse negócio que a hora que a gente discute, né, Márcia, aqui em 30 minutos vai ser bem difícil para a gente, mas é uma repercussão para a cadeia inteira do negócio. Uhum. Perfeito, Rodolfo. Só um ponto, a COP é a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Isso, né? Exatamente. Perfeito. Bom, uma última pergunta aqui, porque a gente já está chegando no fim. Eu queria ouvir de vocês qual que é a visão que vocês têm sobre os principais desafios que as empresas ou a sociedade, né, vão encontrar, que vocês imaginam, né, que a gente vai encontrar aí para desenvolver ainda mais esse tema, pensando no curto, médio e longo prazo, né? Acho que você trouxe um ponto de trazer o resultado, demonstrar isso. Como que isso está nesse momento? Pode começar falando, Rodolfo. Tá bom. Bom, os principais desafios que a gente tem hoje, eles são relacionados a como fazer essa demonstração de que as empresas realmente estão engajadas dentro dessa agenda. A gente hoje tem uma questão de materialidade. Às vezes a gente tem algumas organizações que defendem alguma agenda que não é material para o negócio. O que significa material? Não é significativa. Então eu preciso ter compromissos públicos. Quando eu falo compromissos públicos, é de uma forma muito assertiva, porque é para a sua cadeia de fornecedores, para a sua cadeia de clientes, para os seus colaboradores. E aqui uma das coisas que eu deixei de falar é o tanto que o compromisso dos nossos colaboradores com as ações de ESG que a própria CPFL conduz. Isso é uma coisa que, no momento atual, de uma retomada, de um início de retomada econômica, muita questão sendo ofertada, né, no mercado, a gente precisa ter alguma separação, porque a gente corre um risco de ter um greenwashing, né, que foi tão falado que as empresas maquiavam algumas coisas. Eu estou tentando cunhar um termo agora que é o rainbow washing, né, fazendo uma analogia às cores desse Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, muitas empresas às vezes assumem compromissos com diversidade, com equidade de gênero, mas, cara, como que está realmente a representatividade no alto escalão? Como que a gente faz com que essas questões todas elas estejam dentro do centro da tomada de decisão do negócio? Então, não é simples, Márcia. A gente está realmente mudando uma trajetória que nos trouxe até aqui. Ela não é suficiente para nos levar adiante. Então, essa mudança, essa inflexão, ela está trazendo com que a gente consiga desenvolver mais temas. A gente é multi-skills, né? A gente está tendo que ter compromissos de capital humano que a gente nunca assumiu antes. Por exemplo, salário digno. Salário digno é uma coisa muito pouco discutida no Brasil. A gente tem aí uma questão muito ainda aberta para ser discutida. Outros temas estão mais maduros, como a questão racial, a questão da equidade de gênero, mas salário digno é uma coisa bem difícil de discutir hoje na sociedade e no mundo corporativo brasileiro. Não é simples. Mas eu acho que tem aí vários desafios que a gente tem que endereçar, né? O papel de cada um de nós aqui é encontrar a forma de fazer um negócio aonde realmente esse valor compartilhado ele venha em progresso da sociedade, que é isso que vai garantir a perenidade das nossas organizações. Perfeito.
E você, Cláudio, qual que é a sua visão sobre esses desafios? Eu vou pegar um gancho do que o Rodolfo falou, depois eu queria falar outra coisa, mas eu acho que o ponto dele é super importante, né? Tá muito na moda o ESG. Empresas que não colocarem isso como parte do seu ciclo do negócio, né, e realmente fazer parte de toda a sua cadeia, tem um grande risco, né, de ser um greenwash, enquanto esse assunto estiver, enfim, em foco. Essa iniciativa ser simplesmente um OPEX, né, um gasto a mais, se não for parte da estratégia corporativa da empresa e compromisso de longo prazo. Porque, acima de tudo, a primeira sustentabilidade que tem que haver é sustentabilidade financeira, porque se a empresa não tiver sustentabilidade financeira, ela não consegue fazer absolutamente mais nada, né? Desde pagar um salário justo até as ações sociais e ambientais, né? Então, é importante que isso esteja integrado no negócio e não seja, né, uma ponta de despesa a mais enquanto o assunto está em pauta. Esse é um grande risco que existe, tá? Bom, eu queria falar um pouquinho também sobre, né, esse momento de pandemia e talvez, se Deus quiser, né, uma pós-pandemia, né, em breve, né, e o que a gente enxerga, né, que são ações importantes de ESG, e eu vou falar um pouquinho de social, tá? E particularmente quando a gente consegue juntar o social e o ambiental, que são, né, os projetos de conservação e inovação social. Então, a gente tem, por exemplo, na parte de clima, né, duas ações importantes. Uma é a proteção de florestas, tá? A gente tem, inclusive, no Brasil, é um dos países focos para a gente fazer trabalhos de reflorestamento, tanto na Mata Atlântica quanto na Floresta Amazônica, em parceria com a Conservation International e WWF, na qual a gente contrata comunidades locais indígenas para fazer o replantio, né, e dando impacto social junto com o ambiental. Um outro exemplo que a gente desenvolveu aqui no Brasil, que na realidade é um case de referência que a gente está exportando, tá, é utilizar cooperativas de catadores, né, de material reciclável como sendo uma forma a mais de trazer logística reversa, capilaridade e baixo custo. Lembrando, tem que ser sustentável, a própria sustentabilidade, né? Então, o Brasil é um dos países do mundo que mais recicla hoje, né, papelão e latinha de alumínio de bebida. E existe um exército de pessoas na rua todos os dias, né, carregando esse material, buscando no bar, no restaurante, nas residências, né, esse tipo de material e levando para um fim, né, para um descarte. Por que não utilizar essa mesma força de trabalho para coleta de lixo eletrônico nas residências, que é um dos grandes problemas que tem? Trazer conveniência para quem está descartando, trazer um melhor custo para as empresas e trazer mais renda, mais receita para as cooperativas, para os catadores, né, de material reciclável. Então, a gente já desenvolveu algumas cooperativas aqui em São Paulo, né, dando treinamento de coleta, treinamento de separação de material, né, para que eles possam também trazer mais renda. Mais recentemente, a gente fez campanha, por exemplo, de reciclagem solidária, na qual a gente, por um período, abriu não só para produtos HP, mas qualquer produto eletroeletrônico, incluindo nossos concorrentes. Lembrando que nesse jogo da sustentabilidade não existe concorrência. Se o meu concorrente quiser fazer mais e melhor do que HP, eu vou ficar feliz. A gente está concorrendo para vender, a gente está concorrendo pela coração do cliente. Mas na hora do descarte, né, colaboração é essencial. Então, a gente aceitou e aceita também equipamentos não HP para reciclagem, né? E durante essa campanha, que também estava junto com a campanha da Fome, com o Gerando Falcões, para cada quilo de material reciclado recebido, era um quilo de doação, chegou a 45 toneladas de material durante essa campanha, né? E por último, né, dentro da área de educação, tá, eu acho que foi uma das coisas mais perversas que aconteceu na pandemia, né, e particularmente na escola pública, o fato de passar alunos, meninos e meninas, quase 2 anos sem aula presencial, sem aula interativa, né, houve uma evasão escolar imensa, né, de jovens que foram jogados, né, à sua própria sorte para fazer algum tipo de empreendedorismo, né? E empreender é uma coisa muito complexa, não é nada fácil empreender, né? Então, o que a HP fez, né, ela criou uma plataforma chamada HP Life, né, na qual a gente procura capacitar o microempreendedor. Então, é uma plataforma que tem 32 cursos, né, de empreendedorismo em 5 pilares principais, que é gestão, comunicação, marketing, né, vendas, né, e finanças, tá? Na qual você faz o seu próprio passo,
né, a sua capacitação básica. Estou falando de entender o que é um ponto de equilíbrio, entender, né, como é que você faz marketing em redes sociais, como é que você constrói um website, como é que você faz, né, gestão de carteira de clientes, coisas muito básicas, porque no fundo a gente tem uma multidão de pessoas que estão jogadas à própria sorte e a gente quer impactar essas pessoas nesse momento. Então o HP Brasil inaugurou recentemente agora, junto com o Senai em Barueri, um HP Life Center, né, junto a próprias instalações do Senai, que na realidade é um espaço que a gente, ainda que essa plataforma você pode fazer treinamento online, a gente também colocou um espaço de sala de aula, né, bem acomodado, com estações de trabalho, com mesa, com segurança, com ar-condicionado, com internet, para que as pessoas possam ter ali também um maior desenvolvimento, para que as ONGs possam levar os seus próprios jovens ali, com mentoria, né, e uma coisa muito interessante também, né, eu acho que é um legado positivo dessa pandemia, né, é o senso de voluntariado, né, e solidariedade que despertou, né, na nossa sociedade, nas empresas, nas pessoas, né? O número de voluntários que a gente conseguiu dentro da própria HP para apoiar esse tipo de projeto como mentores foi absurdamente alto, né? Multiplicamos por 10 as horas de voluntariado que a gente fez em 2021 versus 2020, né? Então, assim, algo que a gente tem que prestar muita atenção e apoiar, né? Porque a consequência da pandemia para quem é menos favorecido foi muito grave. Acho que esse momento que a gente passou e ainda está, né, tem sido bem complexo e também tem sido um momento de olhar para algumas coisas de uma forma diferente, achar oportunidade e se engajar, né, também naquilo que vai levar a gente para frente. Acho que vocês trouxeram aqui exemplos sensacionais. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento, essa experiência. Espero que isso seja útil e que traga aí um olhar diferente para esse tema e para a importância que ele tem, não só para as empresas, mas para a gente como ser humano. Eu, infelizmente, vou ter que fechar aqui, encerrar, o papo tá uma delícia, mas a gente tem, né, que cumprir um tempo também, mas deixo aqui para a gente voltar em breve a falar sobre isso, porque de fato é incrível, esse tema é incrível. É apaixonante, né, Rodolfo? Parece que quando você entra, você não quer mais sair dele. É isso aí. Bom, gente, depois desse super papo aqui, dessa conversa deliciosa, espero que tenha ficado mais claro para você o que é o ESG na prática e quanto esse assunto pode gerar resultados positivos para o meio ambiente, para a sociedade e também para as empresas, claro. Eu amei nosso papo, Rodolfo e Cláudio, muito obrigada novamente. Foi sensacional, esse papo para mim foi demais. Eu fiquei muito, muito feliz de poder ter esse momento com vocês. Cláudio, muito obrigada pela sua participação. Quer fazer alguma consideração final? Não, a consideração final é que foi um grande prazer dar os parabéns à CPFL por essa iniciativa, não só as iniciativas de ESG que tem, mas também as iniciativas de comunicação, como esse podcast aqui, né? E foi um grande prazer e a gente está à disposição para continuar essa conversa em qualquer momento que vocês nos chamarem, né? Um grande abraço, muito prazer, Márcia, muito prazer, Rodolfo, parabéns pelas iniciativas. Perfeito, vamos circular esse conhecimento também, que é importante, né? Rodolfo, muito obrigada por ter aceitado, por estar aqui comigo, me dando todo esse suporte. Obrigada mesmo. Obrigado. Você quer fazer alguma consideração? Acho que é gostoso falar sobre esse tema e ele é inspiracional, como a gente sempre fala. Mas eu queria só ressaltar uma coisa aqui. A gente fez a prática do ODS 17, que é o das instituições, e como que a gente propaga tudo isso. Então, essa ação, Márcia, da CPFL Soluções, é uma ação super importante. Então, eu quero dizer para você que sim, você está praticando ESG. Você está praticando... que maravilhoso! E todos os que estão escutando a gente, que estão podendo participar também, estão fazendo isso. Então, por favor, divulguem isso. É a nova maneira de agir, é a nova maneira das empresas conduzirem seus negócios, e a sociedade como um todo, ela está precisando disso. Então, vamos em frente. Um grande abraço.
Obrigada, estamos praticando, né? E vamos continuar. Bom, então é isso aí. A cada 15 dias a gente tem um encontro marcado como esse, com um papo super descontraído e gostoso, com especialistas, como vocês puderam ouvir hoje aqui. Então não esqueça de ficar atento para que o próximo episódio você receba em primeira mão. Eu sou a Márcia Mantovani, muito obrigada por acompanhar mais um episódio do podcast Se Liga. Te encontro no próximo, a gente vai falar sobre I-REC, você sabe o que é isso? Aguarde! Até mais! Se Liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções.